Só uns minutinhos e o professor já chega. Temos livros hoje também que são muito bons, os livros do professor, vale muito a pena. Ai, agora sim. Tudo E aí, bem, boa noite. que Boa honra. noite, boa noite. Quero dizer que é um prazer enorme fazer live com um senhor que é uma pessoa tão conhecida, reconhecida em todo o Brasil pelo seu trabalho no processo, faz parte do G4, né, que é um grupo sensacional, que vem aí cada vez inovando mais com cursos, com conteúdo, com palestras. Fizemos congresso online, né, inovando. E eu acompanho muito tempo o seu trabalho, né? Você sabe, já assisti palestra aqui em Passo Fundo, já fui a Santa Maria no aniversário Santa da Neuza, Maria, Santa Santa Maria, Maria, me lembro, assistir exatamente. a palestra, pegar um livro autografado, aproveitar a oportunidade, porque realmente vale muito a pena. Não é à toa, né, que você é conhecido como mago do processo, porque faz jus ao nome. Sempre traz ideias inovadoras, a gente tem muito assunto, a matéria é muito rica, né? Só quero agradecer a sua presença e pedir para o senhor falar um pouquinho dessa paixão pelo processo, como que veio isso, como que surgiu, conta um pouco para nós. Inovadoras, a gente tem Muito muito. bem, muito bem. O Bruno está dizendo aqui que estava em Santa Maria, ó, já está escrevendo aqui, ó. Sim, tava sim. Foi foi uma Temos uma turma para testemunha, lá. finalmente. Queria agradecer, Adriano, o espaço aí, a gente também vem acompanhando o teu crescimento, a gente vem acompanhando o teu interesse. Eu acho que Ó, as Janete coisas, também, elas. mais uma pessoa de Santa Maria. Desculpa, Mais professor, uma. interromper. Não, acho que as coisas, elas, cada vez fica mais evidente que as coisas, elas não caem do céu, né? Quanto mais tu sobe, o sentimento é que tu tem mais necessidade de continuar trabalhando para se manter no alto, né? Os desafios, eles vão sendo diferentes também. Então eu tenho realmente uma história aí no processo, uma história de muito trabalho para chegar onde a gente está chegando, acabar o doutorado aí no final do ano, ter uma trajetória realmente que me orgulha, não posso negar, porque também é um pouco do que a gente coloca de tempo em cima das coisas, né, Adriana? E eu vejo que tu tá também com esse perfil. Acho que não tem horário para começar, não tem idade para começar, embora tu seja nova, né? A gente tem que Obrigada, colocar professor. a gente tem que colocar tempo em cima das coisas que a gente quer que dê certo, né? Muitas vezes eu prefiro gente que chega até a atropelar um pouco do que gente com menos intensidade, menos força, porque hoje o momento, hoje eu digo, não da pandemia em si, mas o momento contemporâneo, não é, dentro do direito, ele exige realmente uma postura de uma intensidade muito grande. Eu noto isso desde os meus alunos, dos meus melhores alunos da graduação, não e passando pelos alunos da pós, e tu realmente se destaca como uma dessas advogadas e também alunas, porque continuo estudando, também me considero aluno, continuo estudando, estou fazendo meu doutorado, continuo sendo aluno na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Então, é legal essa troca de experiência. É bacana realmente estar fazendo algum tipo de atividade como essa live, né, com quem realmente está botando gás em cima, tá botando energia em cima para que realmente as coisas deem certo, e dentro do campo previdenciário, né, sempre tem espaço, e desejo também para ti todo o sucesso e todo o crescimento possível, não é, nessa área do previdenciário. Mas no processo é difícil. No processo previdenciário, Obrigada.
vai ter que comer bastante feijão, mas todo mundo pode Tem chegar muita lá. necessidade. Quanto mais nós Todo aprendemos, mundo mais pode chegar lá. para aprender. Exa E essa exatamente. situação é um desafio, né, professor? É a produção, é a evolução legislativa, tem a questão de nós estarmos mais em casa com a família, né? Tem a Betina. Depois pode aparecer É, na live, vai ser bem-vinda, que vai chover coraçãozinho aqui pra ela vir pra live. agora é que a quarentena já está mexendo um pouco com o nosso psicológico pelo tempo da quarentena, né? No início se sentia até um ar de naturalidade, mas depois as coisas vão começando a ficar realmente mais tensas, né? Digamos assim, isso é absolutamente normal. E a Betina chora muito, isso eu não conto para vocês, eu só boto as fotos bonitas e os vídeos, mas o que chora a menina não é brincadeira, é nervosa, puxou o pai, é nervosa. É um desafio maior para nós, né, que temos crianças em casa. Exatamente, exatamente. Adri, deixa eu só dizer pro pessoal aí que quem quiser fazer um stories seguindo aí a Adriana, seguindo o professor Rubim, eu vou disponibilizar um material especial, material que eu estou produzindo aí em slides, um material diferente. Eu vou disponibilizar para o pessoal que nos marcar, fizer um stories, mandar no direct lá o seu e-mail, eu vou encaminhar um material especial aqui em homenagem à tua live aí. Então quem quiser, só fazer um Obrigada. stories bacana aí, fazer um stories bacana com nós dois, que o professor Rubim, não é sorteio, o professor Rubim vai mandar o material a todos que fizerem aí em mimo, né? O material todos Do vão tema. ganhar, o sorteio só no final, nós vamos revelar. Tá bem. Deixa eu mandar um abraço pro Bruno Betasa, que está dizendo que o meu material é top. O professor Bruno aí do Paraná. Professor Bruno do Paraná, estamos montando aí um company no Paraná. Agradeço a ele aí pelo carinho de sempre. E vamos lá, né? Vamos estudar. Vamos ver o que a gente pode debater aí sobre o tema. Adri, eu montei aqui. Eu pensei aqui em falar um pouquinho de alguns aspectos que tradicionalmente eu não falo, pelo menos não nessa ordem aí sobre provas. Eu montei pelo menos um roteiro aqui com 5 pontos, não é? O Bruno continua aí, o Bruno já está dizendo que eu sou muito humilde. Eu não sou tão humilde assim, hein, Bruno? O pessoal me critica aí, mas tenho algum conhecimento aqui. Então eu montei um roteiro, eu fico à disposição das tuas perguntas do pessoal aqui, como tu quiser conduzir, né? Só para te colocar que eu pelo menos eu pensei aqui em 5 pontos que tradicionalmente eu não coloco pelo menos uma ordem assim cronológica, mas que eu gostaria de colocar aí sobre o tema da prova, né, que me parece um tema bastante importante. Claro, pode ficar à vontade, professor. E sobrar por que... pouquinho, né, nós podemos falar sobre a revisão do tema 810, que está todo mundo perguntando. Tá? Se sobrar tempo, porque eu sei que é bastante coisa. São muitas questões aí surgindo. Não, eu fico a live é tua, eu só montei alguma coisinha aqui, mas eu quero debater os temas que o pessoal tá procurando saber, não tem nenhum problema. Abraço aí para a doutora Cleonice, minha aluna aí desde a graduação, agora está na pós do Verbo comigo, de processo. Agradeço muito o carinho dela, está sempre comigo em todas as lives aí. E uma pessoa muito estudiosa também. Provas e tribunal. Eu queria começar falando de um tema que pouca gente trabalha, né, que é as provas no segundo grau em direito previdenciário. Vem acontecendo cada vez mais, Adriana, da gente pegar o processo no meio do caminho, né? Da gente pegar o subestabelecimento ou ter uma revogação de procuração, pegar o processo no meio do caminho. E aí tem uma dúvida importante sobre as provas a serem produzidas, né? A possibilidade de produção de provas no segundo grau. E essa possibilidade de provas ela é cada vez maior, né? Pelo menos sobre 2 aspectos. Primeiro, que eu posso juntar documentos novos, né?
documentos novos, vale a mesma lógica da tese da reafirmação do ADER, lá do tema 995 do STJ, que fala que é a possibilidade da reafirmação do ADER dentro das instâncias ordinárias. Essa ideia do tema da reafirmação do ADER, ele tem muito a ver com a ideia da produção de prova, da ideia do fato novo, da ideia de trazer documentos dentro do processo. E onde é que eu coloco esses documentos? Onde é que eu posso trazer esses documentos? Dentro das instâncias ordinárias, que seria até a turma recursal no juizado e até o grau de apelação no procedimento comum. Né? Então, essa questão das provas do segundo grau é um aspecto que tem que chamar um pouco a nossa atenção, por quê? Porque daqui a pouco, eu tenho poucas provas do primeiro grau, eu perdi o processo. Porque daqui a pouco surge alguma prova nova, surge algum documento novo, surge alguma informação nova, que eu posso salvar o processo a partir daí, a partir desse contexto. Né? Então, eu posso juntar documentos novos até quando, me parece, qual que seria o limite total? Os embargos de declaração no segundo grau, que podem ter efeitos infringentes e mudar, então, a sorte do jogo. Não é? Eu eventualmente posso buscar um efeito modificativo em embargos de declaração e, com base nos documentos novos, eu posso trazer essa matéria. Esse é uma circunstância. Cuidado, né? Não é porque está pegando o processo pelo meio do caminho, não é porque o primeiro grau julgou com uma quantidade muito grande de provas que eu posso esquecer de eventualmente juntar algum documento, alguma informação, alguma situação nova no segundo grau. Né? E a outra parte, essa um pouco mais delicada, né, envolve a concepção da prova como matéria de ordem pública. Por quê? Porque eu posso, no meu recurso, requerer que seja feita uma prova que não foi feita no primeiro grau. Se eu pegar, por exemplo, o processo de andamento, ou mesmo que eu não tenha pego, que eu esteja fazendo o processo desde o início, daqui a pouco eu cometi alguma omissão, algum equívoco, eu não requeri uma determinada prova, eu posso solicitar ao magistrado que ele requeira que ele faça essa prova no segundo grau. Isso porque a prova é matéria de ordem pública. Porque a prova ela é uma matéria que, embora a parte não faça o requerimento, o próprio juiz de ofício poderia tomar essa medida e fazer essa medida. Né? Então, esse é um segundo aspecto interessante. Daqui a pouco, o nosso segurado não tem nenhum documento, nenhuma prova nova. Mas eu posso requerer, por exemplo, uma perícia que não foi feita. Eu posso requerer uma complementação de perícia que não foi feita. Eu posso requerer uma prova oral que não foi feita, dizendo que aquela prova é fundamental para o exame da causa. Né? Mas deveria ter sido feito antes. Tudo bem. Mas a prova é tão importante para o processo que dentro das instâncias ordinárias eu posso requerer a produção de prova. Professor, onde é que está isso? O artigo 370 do Código, o artigo mais importante em matéria probatória, diz que o juiz pode, de ofício, requerer a produção de prova. O juiz significa qualquer juiz, né, Adriana? Não significa só o juiz de primeiro grau, pode ser o tribunal. Então, no meu recurso, como é que eu faço isso, professor? No meu recurso eu faço uma preliminar dizendo que, independentemente de algum problema que aconteceu no primeiro grau, falta uma prova importante no processo. E que essa prova tem que ser feita. Por quê? Porque o juiz poderia identificar isso de ofício, eu posso dar um empurrão no juiz para que ele faça isso. Então, uma preliminar. Né? Mas isso aí é supressão de instância. Bobagem. Supressão de instância envolve matéria particular. Supressão de instância envolve matéria que eu deveria ter trazido na origem, que envolve interesse processual da parte, específica da parte. Como um fato, como uma tese. Agora, a prova é matéria de ordem pública. Então, mesmo que eu não tenha alegado no primeiro grau, eu posso alegar no segundo grau. O fundamento está no artigo 370. No segundo grau, qual que é o artigo que o pessoal tem que... Eu sei que tu vai lá salvar a live, depois eu também vou botar lá no meu Telegram, no Telegram do professor Rubim, que a gente abriu aí, domingo, e incrivelmente já estamos com 500 pessoas no Telegram. Peço que vocês entrem também lá, nos ajudem a construir o canal do Telegram de processo, especificamente de processo, né? E vamos botar aqui a live da nossa, da Adri, aqui lá no Telegram também. Tem que entender que a prova tem interesse do Poder Judiciário também nela de fazer, e não só da parte.
Por isso que no segundo grau tem um artigo mais específico do que o artigo 370, isso que eu estava querendo dizer, que é o artigo 933, que diz que o tribunal pode sim determinar a produção de prova, desde que ele abre a vista em contraditório para as partes se manifestarem anteriormente. Não é? E aí, dependendo da prova que pode ser feita, Adriana, o tribunal pode determinar que a prova seja feita no tribunal ou que baixe a origem para fazer uma complementação da prova. Isso está no artigo 938. Então, esses três artigos que eu acabei de mencionar, todo advogado previdenciarista tem que conhecer. 370, 933 e 932 do Código de Processo Civil aplicar também aos juizados. Perfeitamente aplicável aos juizados. Prova em matéria de ordem pública. Prova pode ser requerida diretamente no segundo grau. E o tribunal pode determinar essa produção de prova no próprio tribunal. No próprio segundo grau, sem que o processo volte. Faz a prova, faz a complementação que tem que fazer e depois abre uma sessão nova para que seja então colocada em pauta depois daquela prova ser produzida. Essa é uma inovação do Código, em nome da efetividade. Não precisa mais desconstituir sentença para complementação de prova, eu posso fazer no segundo grau. Então eu queria começar a nossa live com uma informação bastante valiosa, né? Obrigado, Clarissa. Eu queria começar com essa informação bastante valiosa, porque o Código de 2015, ele rompe a ruptura do Código anterior em nome da efetividade do processo. Eu posso fazer prova no segundo grau. Professor, o que o senhor está falando tanto no segundo grau? É que as instâncias, repito a lógica da reafirmação da DER, as instâncias ordinárias, elas podem realizar a prova em busca da justiça do caso concreto. Se eu começar a subir para TNIL, para TRU, para STJ, para STF, esqueçam. Tu não vai conseguir fazer complementação de prova nessas instâncias. Não é? A matéria probatória processual, ela realmente tem um perfil das instâncias ordinárias. Então é importante a gente definir, entender isso. E eu gosto muito, Adriana, nas minhas próprias petições de recursos, de colocar isso. Excelências, cuidado. Esse é o último momento da gente examinar aqui com atenção a produção da prova, a justiça da prova. Vamos autorizar que a prova seja feita, vamos autorizar que haja um aprofundamento probatório. Né? Então, essa prova no segundo grau é algo que cada vez mais me chama a atenção, porque eu estou me dando conta, Adriano, depois aí de quase 20 anos de advocacia, e sendo, digamos assim, prestando aí, digamos assim, monitoria todo dia para advogados, né, ouvindo os advogados, choros de advogados, infelizmente o advogado erra muito, e ele perde muitas oportunidades de fazer as coisas, não é? E o código é um tanto quanto sensível a isso em matéria probatória. O senhor não fez, a senhora não fez o que deveria na origem? Vamos tentar no segundo grau, que é ter mais uma oportunidade. Vamos buscar essa sensibilidade do magistrado. Né, volta. Já tive muitos ali na turma recursal que voltou para complementar a prova pericial, para marcar outra perícia. Vale a pena investir nessa situação. E tanto o senhor como eu, pela nossa especialidade, trabalhar só no direito previdenciário, está cada vez mais comum que os colegas nos passem processo. E daí nós temos que saber o que fazer de diferente nessa situação, para conseguir agregar alguma coisa para eles, para os clientes. Isso, e a matéria de ordem pública, esse conceito de matéria de ordem pública onde a prova se insere, é justamente envolve essa questão de coisas que não foram feitas, quem sabe pelo colega anterior, e que eu posso tentar fazer agora, né? E eu posso tentar fazer com uma qualidade, quem sabe, um pouco maior, né? Então, para começo de... pedir não ofende, isso mesmo. Para começo de conversa, né? 370, 933 e 938. A possibilidade de produção de provas no segundo grau. Né? E exigir realmente do tribunal que se manifeste sobre essas provas. Isso a gente vai fazer via embargo de declaração por omissão, artigo 1022, inciso 2º. Nós temos que insistir, né, que embargue 2, 3, 4, 5 vezes para que o tribunal se manifeste sobre aquele problema da prova ou sobre aquela prova que realmente foi produzida. Né? Esse é um outro problema que no tribunal muitas vezes a gente acaba enfrentando. Se faz uma audiência e simplesmente o juiz não se manifesta sobre aquela prova em audiência.
não se manifesta sobre aquele determinado meio de prova, né? Então é importante a gente insistir. E para mim os embargos de declaração realmente são o recurso mais importante. E como eu despacho o cível de escritório já há mais de 15 anos, né? O prazo mais importante é o prazo de 5 dias, né? É impressionante. Não dá para deixar qualquer decisão judicial sem o exame dos embargos de declaração, Adriana. O prazo de 5 dias é um prazo fundamental para o advogado, especialmente em matéria probatória. Ele tem que estar muito atento a esse prazo de 5 dias. Ele tem que projetar, fazer alguma coisa em 5 dias e não em 10 ou em 15, como daqui a pouco o EPROC chuta lá para frente, né? Um prazo maior. Eu tenho que estar preparado para fazer em 5 dias, porque eu tenho que pensar realmente se não há ali uma falta de prestação de jurisdição bastante importante, especialmente com relação então à fundamentação da decisão. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, quando ele diz que a sentença é nula, né, por falta de fundamentação, quando não são enfrentados argumentos probatórios, né, não são enfrentados argumentos técnicos e probatórios. Né. Para mim, pessoal, esse é o artigo mais importante do Código, o 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Porque ele, pela primeira vez, diz o que é nulo, né? Uma sentença é nula por falta de fundamentação quando ele não examina as provas do processo. Eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande nos juizados com relação a isso. Basicamente, o juiz segue o laudo pericial, mas a gente tem que continuar enfrentando essa questão pelo artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, né? A gente trouxe as provas, tem que fazer o juiz se manifestar sobre eles, né? Eu lembro, professor, que numa palestra você comentou sempre, olha, muita atenção com os embargos, mesmo quando se ganha o processo, cuidado com a sentença. Eu ouvi isso e reviso muito tudo, ganhando ou perdendo, tem que estar bem atento nessa parte do embargo. Essa é uma boa frase mesmo, né? Eu não me lembro bem se eu falei essa frase, está dizendo que eu falei, é porque eu falei. Porque realmente a sentença procedente ela tem mais chance de ter algum erro, né? De alguma questão acessória, de alguma questão pontual. Mas falando em questão acessória, vamos abrir um espaço para essa tua pergunta aí. Falando em questão acessória, o tema 810, tu mencionaste antes, é o tema da correção monetária? Sim, bastante gente perguntando, porque nós podemos revisar, inclusive, processos mais antigos do escritório, porque a prescrição de 2 anos se inicia a partir do trânsito em julgado do tema 810, que transitou em julgado agora em março. Então, temos um bom período aí para frente para estar analisando algumas situações no escritório e estar promovendo ações novas, né, nesse período que para nós é tão importante. Esse é um tema bem interessante e tem uma situação que eu advogo também no nosso escritório. Na verdade, ele começou com o direito do trabalho, né? E depois incorporou a previdência pública, a previdência privada também, e onde eu estou na previdência pública. Mas a questão trabalhista, Adriana, hoje também tem um debate no TST, vinculado também ao STF, sobre a correção monetária de dívidas trabalhistas pelo FADT lá, que usa também a TR, né, como índice de correção. E então o tema, ele na verdade, ele continua de alguma maneira na pauta. Mas para as ações previdenciárias, tu tem toda a razão. Eu também andei falando sobre isso em alguma live anterior, em que realmente eu entendo, né? E estou finalizando essa ação rescisória, esse modelo do escritório da ação rescisória, entendendo que o prazo é de 2 anos contados de março de 2020, usando o artigo, quem quiser dar uma olhadinha, né, o artigo 525, parágrafo 15º, né, que é o artigo que trata de uma coisa julgada inconstitucional, né, que é justamente isso, a TR como índice de correção monetária declarado inconstitucional, né? Então tem essa questão também, que é bastante interessante quando a TR
é colocado como índice que transitou em julgado, né? Eu posso realmente buscar ação rescisória. Mas a ação rescisória, lembrando que só cabe num procedimento comum, eu não tenho nos juizados, porque nos juizados não tem ação rescisória. E aí eu acho que não vale a pena comprar essa briga aí por uma questão acessória, né? Deixa eu ver aqui. Um tema que é próximo dos embargos de declaração, já que a gente falou embargos de declaração, e esse eu acho que pouca gente sabe desse ponto, né? Marinalva está entrando aí, minha querida Luna, também, né? VIP aí do time do professor Rubino, me acompanha já há muito tempo, Marinalva. Obrigada. Nossa aluna aí também da pós-graduação aí de previdenciário histórica. Agradeço muito aí o contato, né? Camila também, uma família, Zanini. É uma família, eu sei pelos grupos, todo mundo se apoia, se ajuda. Tem bastante gente aí, bastante gente do bem aí com a gente, né? Um tema em matéria probatória, que seria um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui com vocês, né? É o tema de uma situação próxima do desembargo de declaração, que é o ajuste no saneamento. Né? Ajuste no saneamento. Esse artigo, né, é o artigo 357, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Eu sempre falo do artigo porque o pessoal ele depois pode rever a live aí e buscar, né, essa informação sobre da onde que a gente está tirando essas informações, e evidentemente que eu não invento nada, tudo está no código, né? E eu sempre gostei de saber os artigos, né, de cor do código, pelo amor que eu tenho ao processo. Não é obrigatório saber, mas é bom ter algum conhecimento sobre os dispositivos. O 357, parágrafo 1º, não tem, Adriano, um paralelo nele, no Brasil, que é o chamado ajuste no saneamento, ou seja, é um prazo de 5 dias em que eu posso, no processo previdenciário, solicitar algum esclarecimento por parte do juiz a respeito daquele saneador que ele deu, né? Ou seja, sobre a prova que vai ter, a prova oral que vai ter, o objeto da prova. Quando a gente fala objeto da prova, justamente a gente está falando do quê? O que vai ser provado, né? O objeto da prova. Qual é que circunstância que vai ser provado. O objeto da prova, tradicionalmente, o objeto da prova, o que é? São fatos relevantes controvertidos. Né? Por que fato? Porque direito não é provado. Não é, direito, legislação, enfim, não é provado. O que é provado em matéria previdenciária são fatos relevantes e controvertidos. Relevantes significa o quê? Fato relevante a ser provado significa que ele é relevante para quê? Relevante de acordo com o pedido do processo. A relevância tem relação direta com o que eu estou pedindo, com o pedido da petição inicial. Né? Então, esse é o contexto do chamado fato relevante. Porque daqui a pouco, muitas vezes, a gente vê, na audiência a gente tinha essa questão, né? Na virtual também vai ter, doutora, qual que é o objeto da prova? Ou seja, o que tu quer provar na audiência? Eu quero provar na audiência fatos, mas os fatos têm que ser relevantes para aquela causa, relevantes para aquele pedido. Essa questão da relevância, né? Tu tem que provar para o juiz que aquela questão, especificamente, ela é absolutamente relevante para aquilo que eu estou pedindo. Né? E fatos que têm que ser controvertidos, ou seja, que tem que ter uma controvérsia no processo, que tem que ter um debate no processo, que tem que ter uma posição de litígio, né, a respeito daquela extensão dos fatos. Então, repito, o fato, ele, para no saneador o juiz determinar a produção da prova dele, o fato ele tem que ser controvertido e o fato tem que ser relevante. Né? Por exemplo, agora que a questão do acidente uma atmosfera muito importante na nova Previdência, por causa da menção da aposentadoria por invalidez, que é de 100%, comparado com a aposentadoria por invalidez comum. Né? Ela tem uma dimensão, a aposentadoria, o B92, uma dimensão extraordinária agora,
dentro da área previdenciária. Ora, se o INSS ele reconhece o benefício acidentário desde a origem, o auxílio-doença, o benefício provisório, se ele reconhece que a capacidade é de acidente de trabalho, eu não tenho um fato controvertido no processo. Eu não vou ter que debater isso na perícia, sou pena até da perícia, pela qualidade que a gente tem da perícia, uma qualidade baixa, a gente correu o risco daqui a pouco do perito negar até o nexo, né, até o acidente de trabalho, que é considerado matéria em controvérsia. Então, quanto mais tu limitar, Adriano e colegas, quanto mais tu limitar o objeto do processo, menos risco tu tem de se queimar, de se molhar, dependendo do contexto, né? Então, essa parte é importante, ver o processo administrativo, ver o que realmente é objeto controvertido, objeto relevante, né? Então, nós temos realmente essa questão bastante importante. O fato tem que ser relevante, tem que ser controvertido. E aí o que acontece, então, no saneador? Independentemente do rito. O saneador, o código autoriza que eu peça um ajuste em 5 dias, que eu peça um esclarecimento para o juiz. Por que eu acho esse artigo importante, o 357, parágrafo 1º? Porque, embora a gente fale aqui dos embargos de declaração, a gente sabe que a maioria das vezes, né, Adriana, o juiz ele nega provimento dos embargos de declaração, né? Ele diz que não vai revisar, assim por diante e tal. Esse ajuste do pedido, como é uma previsão legal, eu tenho uma circunstância, não é, legislativa que me dá um pouco mais de poder para requerer um ajuste por parte do magistrado. Não é? Ó, doutor, não ficou claro esse ponto, aquele outro, qual que é o objeto controvertido, não ficou claro a necessidade da perícia ou não, da audiência de instrução ou não. Né? Então, eu entendo que esse artigo 357, parágrafo 1º, ele é realmente bastante valioso dentro da área probatória previdenciária. Né? Eu poder pedir algum esclarecimento no prazo de 5 dias por parte do magistrado. E se eu não pedir o esclarecimento? Se tu não pediu o esclarecimento e foi de alguma maneira prejudicado, o código mantém a tua preliminar de apelação. Tu ainda tem o 1009, parágrafo 1º, para levar essa matéria ao 2º grau. Mas esse ajuste o que do senador é o que eu chamo de preclusão de instância. Ou seja, tu tem uma oportunidade de convencer o juiz de 1º grau que ele tem que agir um pouquinho diferente. Sou pena de o processo seguir no 1º grau daquela forma como foi estabelecida originariamente. Então tu tem uma preclusão para a instância de 1º grau, se tu não conseguir mexer naquele despacho senador, especialmente naquele despacho senador que envolva a prova, porque realmente o grande objeto do despacho senador é delimitar o que é objeto da prova, delimitar de que forma a prova vai ser feita. Né? A nossa pós é online. Nossa pós é online, né? Nossa pós é online. Tem presencial, né? Também vale a pena. Mas com a pandemia a gente está trabalhando muito com a online. Deixa eu mandar um abraço para o Eduardo Broucita, ali, um colega advogado também de Passo Fundo, né? Um querido colega aí. Obrigada por prestigiar, doutor. Inclusive, ele falou sobre a relativização da coisa julgada, que era o tema que eu tinha sugerido, lembra, professor, quando estávamos conversando sobre o tema. Adoro bastante esse tema também. Se der um tempinho, o senhor fala um pouquinho. E aqui vamos lá, deixa eu aproveitar então para responder, já que já era realmente era teu questionamento, né? E eu tive uma live também sobre coisa julgada. Sim, já tinha uma, né? Eu acho que sim, eu estou me convencendo disso. Mas aí a gente tem que exemplificar o rito, porque no procedimento comum eu tenho uma hipótese, Adriana, de ação rescisória que se encaixa melhor nessa hipótese de prova nova, né? Eu tenho hipótese de prova nova para ter caber ação rescisória. Como no juizado não tem, aí me parece que nos juizados eu posso trabalhar com essa tese, não é, da coisa julgada segundo o evento probatione, né, que se fala, ou seja, uma coisa julgada vinculada à prova produzida. Se eu tiver uma prova nova, eu poderia trazer, né? Um exemplo até de que um colega me colocou essa semana foi uma prova emprestada vindo da X Trabalho, que passava a relativizar o PPP de uma aposentadoria especial, né? Ele só teve esse contato com a prova emprestada depois do trânsito julgado da sentença que se baseou num PPP maquiado da empresa e que, portanto, negou
o tempo especial para aquele segurado, né? Numa aposentadoria, num pedido de conversão do tempo especial em comum, na verdade, né? Então, te respondendo, Adriano, também Eduardo, eu acho que essa é uma tese que a gente pode levantar com muito vigor nos juizados, até porque no juizado não tem ação rescisória. No procedimento comum, eu deixaria de criar uma tese e entraria pelo 966, que é a ação rescisória, onde tem previsão para que prova nova pudesse desconstituir a coisa julgada formada anteriormente. Essa seria a minha resposta a vocês dois sobre isso. Lembrando que a prova emprestada também tem previsão pela primeira vez no sistema, né? Agora a prova emprestada tem previsão no artigo 372, é uma prova típica, né? Uma prova lícita, uma prova com um potencial muito grande, né? E portanto, eu acredito que sim, que a gente possa testar essa tese aí, Eduardo, nos juizados. Eu já tive uma resistência maior, mas eu estou vendo que não há outra saída diante da quantidade de decisões arbitrárias que vem acontecendo aí. O Clayton Fortes está ali botando os olhinhos, porque o Clayton é meu aluno de TCC, vai apresentar um TCC agora em julho, né? E o TCC é muito bom, um aluno espetacular da Uniriter FAPA, e muito me orgulho aí da gente estar fazendo esse TCC junto. A sogra entrou, não sei se é um bom sinal, Adriana. A sogra Rosanda Wagner está dando boa noite. A sogrinha entrou. Boa noite, sogrinha. Não sei se é um bom sinal, mas está bem. Está registrado. Então me parece que é isso. Eu realmente estou com a impressão que diante do Código de 2015 nós vamos ter uma quantidade, ainda é muito incipiente, né, mas que a gente vai ter uma quantidade muito grande de ações rescisórias por diversos motivos. A gente já falou da ação rescisória do tema 810, agora a gente também está sugerindo ação rescisória para a questão envolvendo prova nova, né? Prova nova de especialmente atividade especial, acho que também no acidente de trabalho, né, que são perspectivas que poderiam ser realmente colocadas aqui como passíveis de ação rescisória, né? Mas aí tem que ser procedimento comum, a gente tem que tentar de alguma maneira levar para o procedimento comum, né, o processo, para a gente ter um pouco mais de condição. E aí isso vai envolver aí o professor Triqueza aí, que para esticar o processo administrativo, para de alguma maneira tentar recorrer na via administrativa, né, para que realmente a gente tenha uma quantidade de parcelas vencidas maiores e possa entrar no processo judicial, no procedimento comum. Eu estou cada vez mais inclinado a realmente entender que os juizados, eles nos oferecem muitos problemas mesmo, né, Adriana? Com certeza, o grande desafio é os benefícios por incapacidade, né, doutor? Os clientes têm uma urgência. Até a colega colocou-lhe uma pergunta se ela pode, uma ação de auxílio-doença com uma prova nova, pedir uma aposentadoria por invalidez. Eu já consegui alterar nesses casos pelo princípio da fungibilidade e também uma outra situação que eu aprendi, né, com o doutor, que é adequar o pedido à boa-fé, utilizando a boa-fé do segurado. Adequar o pedido, fazer ajustes no pedido. Pois é. Mas tu sabe que agora eu tive um caso ao contrário, que era um restabelecimento de aposentadoria por invalidez, em que o juiz ele não aceitou examinar a fungibilidade, porque o perito colocou que o caso não era de aposentadoria por invalidez, era de benefício de incapacidade provisória, né? Então, mas uma posição absolutamente retrógrada, né? Tu tem razão aí, o artigo que a Luciane aí tá questionando é o artigo aquele do ajuste do pedido, que é o 322, parágrafo 2º, né? Que me parece o artigo mais indicado nessas situações aí de ajuste. E é engraçado que hoje até na live do G4 a gente falou que no processo administrativo, agora pelo novo decreto, né,
se autoriza que na via administrativa se dê um benefício diverso daquele pleiteado. Né? Então, como é que no via judicial não vai se autorizar se até na via administrativa é colocado isso, né? E Barreto Canali está dizendo ali que a boa-fé é um excelente e justo argumento. Pois é, mas a boa-fé aparece nesse artigo 322, parágrafo 2º. Exatamente, se diz que o juiz poderá fazer um ajuste no pedido, levando em consideração o conjunto da postulação, ou seja, todas as provas, não é, de acordo ainda com a boa-fé do requerente. Né? E falando também em boa-fé, professor, mencionando que foi comentado numa outra live, para nós ficarmos atentos, lembra aos acordos do INSS, que do nada propõe aposentadoria por invalidez. E eu já estava pensando nisso, cuidando, e olha, essa semana que apareceu, era um restabelecimento de aposentadoria por invalidez, e aí veio a proposta de acordo e disse assim, RMI a calcular. Aí eu fui verificar, era bem superior ao salário mínimo. Por isso que era RMI a calcular, porque eles queriam utilizar a legislação nova, né? Até me manifestei dizendo que aceitava acordo desde que a renda mensal inicial fosse calculada de acordo com as regras vigentes na data da cessação indevida. Então, a gente tem que ter bastante atenção com isso hoje, né? Olha. Porque nesse caso aí tu está falando então do juizado federal, né? Porque é aposentadoria por invalidez comum, não é? Porque aí o B32 ele parte daquela RMI de 60% do salário de benefício e é o caos, né? E realmente é um caos. Já aconteceu, pelo menos que eu ouvi de advogados me relatando pelo menos 3 casos, né? E o último foi favorável, sendo reconhecido, o juiz do juizado reconheceu o vício de aceite, foi essa expressão que ele usou. Ou seja, o acordo foi encaminhado, né? Mas sem que o INSS explicitasse que a RMI seria menor do que o próprio auxílio-doença que teria sido concedido na origem. Isso é inacreditável, né? Fazer um acordo, pagar menos do que ganhar do auxílio-doença. Só que advogado, nesses casos, só se deu conta quando veio o cálculo. Será que é má fé? Será que é má fé? Ou é descuido do advogado também, que pode não concordar com o acordo e vai lá e concorda, né? Mas eu tendo a concordar contigo. Eu acho que o acordo, para mim, para ser de boa fé, ele teria que explicitar isso, né? Ó, o auxílio-doença é RMI de 91%, a aposentadoria nesse caso com uma RMI de 60%, vai ser assim, sensado, né? É porque daqui a pouco é o seguinte, ó, se a aposentadoria por invalidez é 60%, mas 2% a mais para o homem que tiver 20 anos de contribuição e 15 anos da mulher de contribuição. Daqui a pouco, se esse homem e essa mulher ele tem um tempo de contribuição alto, essa RMI pode ser alta também, né? E aí o prejuízo, e aí pode ser que a aposentadoria eventualmente pode ter até maior que o auxílio-doença, pode até superar os 91%, em tese, né? Então, não é sempre. Valor, né? Se é o valor do salário mínimo, não faz diferença. Mas se for superior, tem que estar atento ao valor. Mas a Marinalva está colocando que antes negava até a morte a aposentadoria por invalidez, agora querem dar aposentadoria por invalidez de qualquer jeito para o segurado. Não é? Isso realmente é um detalhe importante. E falando sobre esse tema em matéria de prova, né? A gente tem que ter um cuidado que eu sempre tenho, busco ter nos benefícios por incapacidade, de fazer quesitos que envolvam reabilitação profissional, né? Que tratem com o tema da reabilitação profissional. Porque, Adriana, eu posso, nessas hipóteses de encaminhamento à reabilitação profissional, em razão do que? De uma prova robusta de que o segurado ele tem um problema de ordem mais crônica, né? Um problema que exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção da Previdência Social, né? Até porque não são todos os casos de auxílio-doença que vão ir para a reabilitação profissional, mas eu tenho aqui uma hipótese em que eu consigo estabelecer um DCB zerado, né? Ou seja, determinar que o INSS não me dê uma alta daqui a 120 dias, uma alta automática. Eu estabeleço que ele só pode dar uma alta de benefício após a passagem pela reabilitação profissional.
E se o INSS não fizer essa reabilitação profissional, se o INSS descumprir essa decisão judicial, eu tenho duas hipóteses. Eu posso, na execução, pedir o restabelecimento do benefício, né, por descumprimento de título executivo, não é? Ou, eventualmente, se o processo está arquivado, eu posso entrar com mandado de segurança em função do ato do INSS da agência do INSS, né, que concedeu alta ao segurado sem passar por reabilitação. Então, é um ponto realmente bastante importante envolvendo uma prova pericial. Daqui a pouco um quesito ali, ele pode salvar a vida do segurado, né? Então, eu sugiro isso, cuidem, independendo do processo, aqueles processos com uma complexidade um pouco maior, de benefício para incapacidade, de fazer esse questionamento. É indicado, é recomendável passar pela reabilitação profissional, esse segurado, essa segurada, né? Então Sim. Tem essa possibilidade que me parece importante. Professor, tão bom, né, estar aqui conversando esses assuntos tão relevantes. E com certeza nós faremos mais lives, porque é muito assunto, é muita coisa importante, né? Olha, passou o tempo aí, que faltam os últimos 10 minutinhos já vamos ter que ir indo para as nossas considerações finais. Eu quero falar do sorteio para fazer stories bem bonito, bem criativo, marcar os 2 perfis, que todos que fizerem stories e solicitarem vão ganhar material. Mas os stories que o professor aprovar vão ganhar os livros também. Mas então, eu faço o seguinte, então vou fazer o seguinte, Adriana, eu vou deixar sob tua responsabilidade essa parte então dos stories do sorteio, fica a tua responsabilidade, o que tu entender melhor, aí fica sobre a tua responsabilidade. Para mim a responsabilidade fica de mandar os materiais, inclusive o material sobre um estudo que eu fiz da teleperícia, né, dessa perícia indireta agora, que seria um tema só para uma live inteira. Tem toda a razão, a coisa vai muito longe, né? A teleperícia, essa perícia à distância, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Estou fazendo um artigo sobre isso e desenvolvendo nesse material que eu vou indicar para cada um que vai colocar aí os stories. Eu vou mandar essa nossa posição. É um artigo que eu estou fazendo com o professor Felipe Camilo da Lauba, procurador do INSS, e meu colega no doutorado da PUC, né? Então eu estou com o inimigo lá dentro na PUC, né, fazendo doutorado. Mas fora isso, é o meu irmão, é um irmão de coração meu, toma também os vinhozinhos bons que nem eu, e a gente discute muito processo, e a gente fez um artigo sobre teleperícia que vai sair pela PUC, numa obra coletiva. Eu aproveitei e fiz algumas ponderações na AGU, num evento lá sobre isso, e eu vou mandar esse material. Um dos materiais é esse, não é só esse, mas um dos materiais que eu vou mandar extra para quem fizer o Stories é esse. E aí o sorteio fica à tua disposição. Obrigado, Janaína, aí que está dizendo que vai comprar Sim. todos os livros. Conheci o professor hoje. Mas só hoje, Janaína? Só hoje que está me conhecendo? Seja bem-vinda, fora brincadeira. Sou fã, compro todos os livros, recomendo. Seja bem-vinda. E pessoal, entre lá, por favor, no Telegram do professor. Ali no Insta mesmo tem na bio a chamada ali do nosso Telegram. Por favor, estejam lá. Adriano, tu tá no Telegram, Adriano? Tu tá lá ou não? Sim. Olha aí, ó, viu só? Mas hoje a distância não existe mais, né? Se é de São Paulo, do Rio, do Recife, todo mundo está no mesmo barco aí, e todos estão convidados para fazerem parte aí do time de processo aí do professor Rubim. O grupo do Telegram, exatamente esse grupo aí, estamos chegando a 500 membros aí em 4 ou 5 dias que a gente abriu o nosso Telegram lá, no canal. Mas um último ponto, né? Obrigado a Sheila também, que está sempre nos acompanhando. Fagner também, aí estão no Telegram, obrigado. O último ponto que eu queria aí um ponto mais de uma tese, de levantar uma tese final para criar aqui uma ideia na cabeça de vocês, é um ponto em matéria probatória que o Código do Processo Civil inova, que é a produção antecipada de prova. Artigo 381, inciso 2. Né? Esse é um artigo que a gente tem que pensar um pouquinho. Jamila, tamo junto. Tem que pensar um pouquinho. Fagner também é de Fortaleza, não é? Manda o canal,
coloque aí, Gê, se alguém quiser botar nos comentários, por favor, coloque ali o link do canal do professor Rubim no Telegram, é Prof. Fernando Rubim, mas coloque ali, se alguém tiver o link, por favor, coloque para a gente divulgar. A produção antecipada de prova, Adriana e colegas, ela trabalha com uma ideia de eu fazer a prova antes do processo. É como se eu estivesse fazendo aquela liminar antecedente, né? Fazer a liminar antes do processo principal. Qual que é a ideia do 381, inciso 2? Que essa produção antecipada de prova, ela não seria colocada, né, necessária só em situações de urgência, mas também em situações que pudessem fazer uma prova que pudesse me garantir, por exemplo, uma autocomposição com o INSS, que pudesse me garantir uma conciliação com o INSS. Então, daqui a pouco, um cliente, o professor, me dá uma hipótese que eu poderia usar produção antecipada de prova. Daqui a pouco o cliente ele não está com uma situação tão urgente para requerer o benefício, ele já tem o benefício numa atividade especial, ou ele não está tão angustiado, porque daqui a pouco ele está em auxílio-doença, gozando auxílio-doença, e eu entro com uma produção antecipada de prova, só para fazer aquela prova, ver realmente o que aquela circunstância me coloca, né? Que tipo de, especialmente a perícia, né? Que tipo de circunstância ela me coloca para fins de, eventualmente, fazer um acordo com o INSS, né? Então, essa produção antecipada de prova para fins de conciliação, ela realmente ela é autorizada. E aqui eu falo a tese. Qual que é a tese? A tese é de que eu poderia fazer essa produção antecipada de prova sem processo principal. Né? Sem processo principal. Uma segunda tese que a gente poderia ventilar aqui, dentro dessa mesma ideia, seria: será que eu preciso de indeferimento administrativo para fazer essa produção antecipada de prova? Né? A gente poderia discutir isso, porque se é para fins de acordo, não é? Eu não necessariamente precisaria ter um indeferimento administrativo. Não é? Eu estou vendo, por exemplo, estamos pensando alto aqui, né, aproveitando os últimos minutos de reflexão. Eu estou vendo, Adriana, que a empresa está fazendo um PPP, tem um PPP maquiado. Né? Eu não poderia fazer logo uma produção de prova, sem processo, para que fosse investigada, para que fosse feita uma perícia no chão de fábrica, para que fosse feito algum movimento ali, já para corrigir esse PPP. Eu não poderia fazer uma produção antecipada de prova sem processo para que isso seja feito? Né? Se é para fins de conciliação, como diz o artigo 381, inciso 2, né, a minha tendência é realmente de acreditar que sim, que a gente poderia fazer esse processo. Obrigado, Jamila, colocou ali t.me/processo Rubim, né? O nosso Telegram. Show de bola, show de bola, show de bola. Paulo Cordeiro, Paulo, a gente fez uma live na sexta-feira, um advogado muito querido, muito brilhante, né? Ele teria uma natureza próxima de uma ideia cautelar. Eu não gostaria nem de chamar de cautelar ou não, porque essas diferenciações entre as nomenclaturas usadas, elas não importam mais para o Código de 2015. A questão é que há uma hipótese específica do 381, inciso 2, que é uma produção antecipada de prova. Quer dar o nome de cautelar ou o nome de uma ação principal, né? E me parece que alguns cenários previdenciários, especialmente dos benefícios pela incapacidade nas aposentadorias especiais, a gente poderia pensar realmente sobre isso, diante de uma circunstância que eu sei que vai dar problema lá na frente. Esse seria o cenário. Né? Eu sei que vai dar problema. Eu sei que eu não vou ganhar aposentadoria especial daqui a 10 anos. Será que eu não posso fazer nada? Doutora, não dá para fazer nada agora? Tem uma dificuldade grande no processo administrativo. Não teria como fazer um pedido agora, mexer alguma coisa, porque agora eu estou na empresa também, eu conheço o chão de fábrica, eu estou lá. Não teria um movimento a fazer. Muitas vezes o empregado trabalhando, sabe, né, Adriano, não vai entrar contra a empresa. Vai ter uma dificuldade de entrar com pedido trabalhista de retificação de PPP. Será que não poderia ser feita essa ação contra o INSS de retificação, já com a averbação?
Paulo? Estou refletindo aqui alto, não deixei para o final para realmente refletir, né? Sim, mas eu vou deixar para contar numa próxima live, que essa aqui precisa ficar salva, né? São muitas informações interessantes. Uma próxima live nós vamos falar sobre isso. Que dá uma live só disso, né, professor? Exatamente. Eu entendo que dá para fazer essa reflexão na Justiça Federal, não só na Justiça do Trabalho, diante da preocupação com o empregado, da preocupação com as precauções que ele tem, né, para o movimento aí de alguma mudança aí de rumo do seu PPP, né? Então fica uma reflexão como a gente pode, a reflexão seria essa, né? Como a gente pode usar a produção antecipada de prova do 381 inciso 2 dentro do cenário previdenciário, né? Acho que pouco se fala sobre isso e para mim o judiciário ele teria que estar mais preocupado com quem entra com o processo do que com problema de competência, né? Aliás, a gente não vê o judiciário com conflito positivo de competência, que a doutrina fala, né? Os dois juízes querem julgar, o juiz do trabalho e o juiz da federal quer julgar. Só se fala em conflito negativo. Verdade. Já viram essa? Pô, o jurisdicionado paga toda essa máquina do Poder Judiciário e tem que fazer todo um jogo de cena processual para ter o processo com movimentação no Poder Judiciário. Não é o fim da picada isso. Eu acho o fim da picada isso. Só que tem que ser dito, tem que ser cobrado isso. Porque é por falta de cobrança também dos advogados que vira toda esse jogo de cena de empurra e o que está ficando claro nos juizados de baixíssima prestação jurisdicional e nenhuma preocupação muito séria, né, dos órgãos de culpa do CNJ com essa baixa prestação de jurisdição que vem se colocando no juizado. Não é? Então fica engraçado, porque o código ele prevê as hipóteses, o código prevê as alternativas, aí o judiciário barra. Não é? Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que colocar. 15 segundos. Foi ótimo. Foi ótimo, obrigado. Adriano. Obrigado pelo espaço. Faça os stories aí, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada, valeu, gente. Obrigado. Beijo para todos. Beijo, valeu.